você aí de casa! Hoje eu vou falar sobre o Festival de Cinema de Curitiba, que foi o 5º Olhar de Cinema, que eu tive o prazer de ir conhecer, que eu nunca tinha ido. E eu já tinha ido a Curitiba, mas quando eu era bem criança, quando eu tinha uns 14 anos, então foi muito legal rever a cidade. Apesar de não ter dado tempo de passear muito, eu consegui fazer um encontrinho em Curitiba. Foi muito legal, obrigada pessoal que foi lá ao encontrinho, foi muito legal. E eu ganhei o melhor presente. Gente, isso aqui é uma capivara que tem o símbolo da cidade, né, se eu não me engano, me falem se eu estiver errado. E a capivara parece que é um símbolo, né, lá de Curitiba, e ela tá grávida de gêmeos. Olha que lindo! Gente, as meninas, obrigada, foram duas lindas que me deram essas capivaras. E teve gente que me levou outros presentes também que não estão aqui agora, mas muito obrigada por todo mundo que foi. Amei encontrar vocês, amei as capivaras. E agora eu vou falar de alguns filmes do festival que eu gostei muito. O primeiro filme que eu assisti no festival que eu gostei muito, assim, que foi muito interessante, foi o Gulistan, Terra de Rosas. O filme é um documentário dirigido por uma mulher que chama Zayneh Akol, que é uma cineasta premiada. Ela nasceu na Turquia e hoje em dia ela mora em Quebec. E o filme fala sobre a luta contra o ISIS no Oriente Médio e fala especificamente sobre um grupo de guerrilheiros que vive nas montanhas, assim, meio escondido, e mais especificamente ainda por um grupo dentro desse grupo que é formado por apenas mulheres, e muitas meninas jovens fazem parte, e elas fazem parte por livre e espontânea vontade. Aí o filme vai mostrando a relação entre elas, a cineasta entrevista algumas das meninas e conta um pouco da vida delas. Tem uma menina em especial que fala da relação com a mãe, que ela saiu de casa sem contar pra mãe que ela ia pra guerrilha, ela simplesmente deu um abraço na mãe dela e foi embora, não contou pra onde que ela ia, depois sumiu, né, ficou lá participando da guerrilha. Mostra um pouco do dia a dia delas, elas observando os movimentos do inimigo, elas tendo algumas aulas sobre o Oriente Médio, sobre os líderes, né, que eles cultuam e tal. Eu achei muito interessante também, porque elas estão praticamente sozinhas no meio do mato, mas elas sempre estão de trancinha, elas arrumam o cabelo, elas hidratam. Então tem uma coisa super, assim, guerrilha, não sei o que lá, mas também tem aquela coisa fofa de se cuidar e conversar coisas engraçadas entre elas, assim. E mais pro fim do filme vai focando em uma das líderes dessas meninas. Literalmente ela vai pra um confronto e o jeito que ela dá a entrevista é de uma forma assim que ela sabe que ela vai morrer. Ela fala que vai proteger a cineasta, né, se ela quiser ir e tudo, que ela vai dar a vida dela por isso, e ela meio que se despede, assim, e o filme acaba de um jeito que você não sabe o que aconteceu com ela. Eu achei bem interessante, quem tiver a oportunidade de ver eu recomendo. Outro documentário que eu gostei muito chama Irmãos da Noite, que é Brüder der Nacht, que é do Patrick Sheehan, que esse cara conheceu alguns meninos que trabalham ali no submundo em Viena, na Áustria. Eles são ciganos búlgaros que foram morar ali e por falta de opção de trabalho eles acabaram virando prostitutos. Só que depois, né, da exibição do filme teve um debate com o diretor que estava lá em Curitiba e ele falou que pra ele não é um filme sobre prostituição, é um filme muito mais sobre amor e sobre a relação entre eles e tudo mais. E eu concordo, mas querendo ou não, o trabalho deles é de prostituição, então eu acho um pouco romantizado o autor falar que não é sobre prostituição. É sim, eles falam sobre prostituição. Uma coisa que se mostrou interessante ao longo do documentário é que ele é uma coisa meio encenada, na verdade não fazem cenas e tal, mas me parece que o diretor colocou, por exemplo, pôs a câmera, pôs uma luz bonita, tem umas luzes coloridas assim, e colocou dois dos meninos lá, conversem sobre isso. E deu um tema, e daí deixa a câmera rolar e fica vendo eles conversarem sobre esse tema. Parece que muitas cenas foram filmadas dessa forma, mas também tem outras cenas filmadas ali no barzinho, ali na boatezinha que eles trabalham, em que eles frequentam bastante. E aí sim me parece bem documental essa parte, que vem muitos clientes e eles ficam sentados na mesa conversando, eles jogam muito sinuca ali. Eu acho que o mais legal não é nem o tema nem nada, mas o que os meninos são muito interessantes. Tem um menino que conta sobre a primeira vez que ele foi fazer um programa, aí tem outro menino que conta uma história interessante de um cara que ele conseguiu arrancar não sei quantos euros do cara em uma noite. Aliás, eu esqueci de comentar, mas os meninos atendem muitos homens e eles citam até que homens muito velhos, mas bem mais velhos que eles. E muitos dos meninos nem são gays, eles só trabalham ali, eles têm esposa, tudo, têm filho. Então é um mundo bem interessante, assim, e o jeito que o diretor filma é bem bonito, ele coloca essas luzes, essas coisas. Parece às vezes um pouco encenado, né, por ter tanta interferência, assim, mas o grande trunfo do filme dele é que os meninos são muito interessantes e contam histórias e o jeito deles falarem. E tem um que fica bêbado, que é ótimo, que ele, quando ele tá bêbado, ele fica assim. Então você acaba se apaixonando por esses meninos. E teve um filme brasileiro que foi muito comentado no festival, que chama Cidade do Futuro, que é um filme que se passa no interior da Bahia, e o mais legal dele é que ele é uma reencenação da vida de algumas pessoas. E essas pessoas que passaram por aquilo interpretam elas mesmas. É como se fosse uma história inspirada e real
real também sobre a vida deles mesmos, com eles mesmos interpretando. O único problema é que eles não são atores, então isso incomoda um pouco ao longo do filme, porque você dá pra ver que tem umas coisas meio forçadas, umas pessoas que não sabem o que estão falando, e isso se torna até engraçado em alguns momentos, assim, um dos atores principais é muito fofo. E a história também é muito interessante, que é um trisal, é um casal de 3 pessoas, que são 2 meninos e uma menina, que tinham um relacionamento, assim, diferente, e o pessoal ali no interior da Bahia não entendia muito isso, então eles sofreram muito com isso. E a menina, que é a Mila, fica grávida. Então a história é super interessante, assim, mas o fato deles não serem atores incomoda um pouco durante o filme, mas eu gostei da experiência de assistir, assim, eu nunca tinha visto um filme desse jeito. E o último filme que eu vou contar chama A Comunidade, que foi o filme de encerramento do festival, que é uma cooperação entre a Dinamarca, Suécia e a Holanda, com a direção de Thomas Vinterberg. O filme se passa na década de 70 e isso é muito legal porque todos os objetos, o tom de luz, assim, tudo tem muito a ver com essa época e eu gostei muito disso. E conta a história do Eric e a Ana, que são um casal de acadêmicos, e a filha deles chama Freja, que eu não lembro como que eles falaram, Freja. E eles estão vivendo a vidinha deles lá. E se eu não me engano, o Eric herda uma casa, que é a casa que ele cresceu e tudo, só que a casa é muito grande e a Ana queria morar lá, e a menina também. Então eles acabam criando uma comunidade, chamando mais gente pra morar com eles. Isso é basicamente uma república que a gente conhece hoje em dia. Então vai um monte de gente diferente morar nessa casa e eles acabam criando uma relação que é quase um casamento, assim, todo mundo vira muito amigo e eles almoçam, jantam todo dia juntos e eles vão criando uma relação que é bem legal. E o filme é bem engraçado, tem coisas bem divertidas, tem personagens bem carismáticos, tem um menininho muito fofo que ele tem uma doença e ele fica falando pras pessoas, eu vou morrer com 9 anos. Todo mundo fica, ah, tá, mas eu vou morrer com 9 anos. Então ele fica fazendo um drama sobre a vida dele e é bem engraçado até porque é triste e o triste acaba ficando engraçado. E aí tem um ponto de virada na história, acontece uma coisa que aos poucos vai destruindo a comunidade e coloca esse modo de viver deles em risco. E aí a partir desse momento começa um drama. Então o filme é super engraçado, bem humorado, divertido, e aí quebra e começa a virar um drama bem bonito e interessante, assim. Os atores são muito bons, a fotografia, a trilha sonora, eu acho que esse filme é uma obra bem completinha, muito bem feita. Esse filme vocês conseguem assistir, ele está em cartaz nos cinemas. Claro que por ele não ser um filme de Hollywood, vai ser mais difícil de encontrar, mas procurem aí na cidade de vocês se vocês conseguem ver, que chama A Comunidade. E se depois o filme entrar na Netflix, façam questão de assistir porque o filme é muito bom. Então esses foram meus filmes favoritos do Festival de Curitiba. Não deixe de curtir o vídeo, assinar o canal e assistir aos filmes se você conseguir. Um beijo, tchau!